Olá pessoal, eu sou o Valnei. Eu vou falar aqui as classes que eu fiquei responsável por implementar sobre o nosso gerenciador de combate a incêndios no Cariri. Basicamente esse projeto é muito parecido do que teve semestre passado, que era o gerenciamento de lixo. Então eu basicamente reaproveitei muitas coisas que eu tinha feito com o meu antigo grupo e muitas coisas, principalmente na classe grafo, que eu também lá a gente usou o Dijkstra. Aí eu resolvi começar por ela. Aí basicamente aqui no início da nossa classe grafo, a gente vai receber a estrutura do grafo, os vértices, as arestas, o conjunto de vértices onde vai ser os caminhões, os incêndios. Aí para isso a gente usou essa estrutura aqui para fazer isso. Além disso a gente colocou também esse método aqui para colocar a aresta ser bidirecional para ter tanto caminho de ida quanto caminho de volta. Aí aqui está a implementação do Dijkstra com uma RIP que ele é bem mais eficiente do que com um vetor. Aí a gente usa ele basicamente para achar a distância mínima entre os vértices, que vai ser usado para a gente usar tanto para percorrer para achar o menor caminho para ir apagar o incêndio, tanto para as outras atividades no percurso do negócio, né? Além disso, a gente temos a função reconstruir caminho, que é basicamente o que? Que é reconstruir o caminho para encontrado pelo Dijkstra a partir dos versos anteriores, que será usado também. Aí temos a propagação, que a gente tentou implementar com busca em profundidade, que expanda para um nível. A gente teve até uns problemas quando tentou implementar, porque ela estava indo para todos, então, tipo assim, começava o fogo num lado e se espalhava para todos. Aí a gente conseguiu reverter isso com esse profundidade mais um para limitar a um nível, ou seja, só para os vizinhos direto, e colocamos esse 75% de chance se o fogo vai propagar ou não a, a partir depois de cada interação, né? Aí também tem essas outras duas verificações, que é basicamente para verificar se ainda existe um vértice queimando e o outro é basicamente para apagar o incêndio, né? No caso, ele tenta apagar o fogo em um vértice e remove o conjunto de queimando, se possível, né? Porque mais na frente eu vou explicar na main que tem vértice totalmente queimado e porque a gente implementou dessa forma. Aí a gente tem outra classe, que é a equipe brigada, que é basicamente ele vai representar a, a equipe de brigadista que se move no gráfico para proteger e executar as missões junto com os caminhões, tá ligado? Aí todo início quando a gente for executar, ele vai dizer a equipe protegeu tal vértice, quer dizer que o vértice não pode ser queimado, ou porque ele já queimou uma vez, ou porque esse vértice é ou um ponto de reabastecimento ou um pronto de brigadista. Aí é bem simples, a gente iniciou aqui os que a gente vai usar, o tempo gasto, o vértice disponível, o caminho. A gente criou uma função deslocar, que é basicamente para fazer o movimento da equipe, usando o caminho mais curto, que ela vai funcionar junto com o caminhão, que eu vou explicar aqui mais na frente. Ali a gente temos o proteger a aresta, que é basicamente, como eu já falei, que ele vai proteger um vértice se esse vértice ainda não ter sido queimado, ou se esse vértice não pode ser queimado. Além disso, a gente tem uma função que é basicamente executar a missão, que ele tenta proteger vários vértices adjacentes ao fogo e retorna ao final da missão, né? Isso vai ficar melhor quando o Isaac mostrar a execução, né? E por último, eu tenho a classe Caminhão Brigada, que basicamente é o que vai apagar o fogo e fazer os negócios, né? Basicamente a gente vai iniciar o caminhão com o que ele pode receber, que é o posto que ele vai estar, a capacidade, a quantidade de água atual, que a gente vai atualizando isso pela main, a equipe, a localização do caminhão, o tempo gasto, a água utilizada. E como a gente já falou, temos a ação, que basicamente só faz as ações executadas pelo caminhão do combate. Além disso, a gente temos o combate a incêndio, que é para simular quando ele vai apagar um incêndio. Aí a gente decidiu optar por um tempo fixo de 10 minutos para apagar um incêndio. Que isso pode ser ter aumentado ou mudado, mas como a gente não tinha uma boa definição de como fazer, a gente decidiu deixar 10 minutos, 10 minutos para apagar um incêndio. Isso até faz o nosso negócio ser bem eficiente para apagar o tempo rápido, porque demora muito pouco tempo para apagar. Se a gente aumentar muito, nossos não serão nossa execução não será possível de apagar no tempo total, né? Aí temos aqui uma função para deslocamento, que a gente resolveu usar isso para deslocar entre os vértices, e temos a de reabastecer, né? Que é basicamente o que?
a gente vai fazer as verificação e vai ver se o caminhão precisa abastecer. Se ele precisar abastecer, ele vai para um vértice que tem água, tanto um vértice que seja um ponto de coleta, que no caso é esse aqui, tanto um vértice que seja um ponto de brigada. Então ele pode ir para os dois. Aí ele vai procurar o que seja mais próximo dele. E para isso a gente volta a usar o Dijkstra. Então se o caminhão estiver lá no vértice dele e ele precisa abastecer, ele vai usar o Dijkstra para encontrar o caminho mais curto de um dos pontos. E vai reabastecer, né? Aí aqui a gente colocou isso aqui. Aí eu, brincando, né? Reabastecimento na lagoa, né? No caso a lagoa seca, né? Do Juazeiro, que quando chove sempre fica cheia, né? Aí eu falei bem por cima porque acho que não necessita explicar 100% de como funciona o código, acho que a pessoa consegue entender. E a melhor explicação é mostrando ele funcionando, né?